Já de volta com o nosso estilo de vida ao vivo pelo Amazonsat, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Agora para falar de um assunto pra lá de feminino. Sentir-se desejada e atraente, despertar a atenção de seu parceiro e, acima de tudo, estar de bem com seu próprio corpo é o desejo de toda mulher. As plásticas já fazem parte do universo feminino, mas agora a tendência é um pouquinho diferente. A cirurgia plástica íntima é a nova mania mundial. Nos Estados Unidos são realizadas cerca de 1.500.000 cirurgias plásticas íntimas. No Reino Unido, 1.200.000. E no Brasil, pesquisas apontam um crescimento de 50% nos últimos 2 anos, o que não poderia ser diferente, já que a mulher brasileira é considerada uma das mais vaidosas do mundo, viu? Mas, de acordo com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é preciso muito cuidado ao mexer num local tão delicado, pois a vagina possui muitas determinações nervosas e, caso algo seja feito errado, pode ser irreversível. Como funciona a cirurgia plástica íntima e quando é necessário optar por ela? Fique por dentro! A mudança na estética, a redução dos lábios e outros retoques na genitália estão ligados principalmente a um novo padrão genital. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, explicar tudo sobre cirurgia íntima feminina, é a doutora Raquel Braga, ginecologista, que já está aqui para mais um Papo Calcinha, não é? Digamos assim. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao programa. Toda vez que a senhora vem aqui é realmente para esclarecer um assunto bem feminino, não é? Sim, bem importante, né? Como você falou, as cirurgias íntimas e os procedimentos íntimos têm aumentado muito, tanto a procura, né, como em termos de números também, a realização também no Brasil. Bom, as pesquisas apontam que existe aí um novo padrão genital a ser seguido. Que padrão é esse? Pois é, eu acho que as mulheres passaram a se olhar mais, né? Aquele tabu do órgão genital feminino ser tão escondido e tão proibido de ser visto, elas passaram a se conhecer. Para você ter, é tão interessante que até, por exemplo, os cursos que a gente faz de cirurgia íntima e tudo, as fotos que a gente tem que registrar, né, o antes e o depois, como a cirurgia plástica, né, aquilo que incomoda a paciente. O que está te incomodando? São os pequenos lábios que estão grandes demais, é o capuz clitoriano que está grande demais, ou o tipo de sensação que você está tendo ou não está tendo agradável durante a relação sexual. Então, várias coisas são mudadas. E quando a gente vai registrar isso durante uma consulta, nós temos que tirar fotos e registrar o antes e o pós, estudarmos o que vai ser mudado, o que a paciente deseja, porque é um procedimento estético. Assim como o cirurgião plástico tem que tirar uma foto da mama antes e depois, estudar com o paciente o que ele quer, o que deseja, a gente também tem que fazer nessa parte. E é tão interessante que durante a retirada dessa foto, a gente orienta que as unhas da paciente, as mãos da paciente sejam retiradas fotos junto com a genitália, porque nós não conhecemos a nossa genitália. Se botar uma foto de várias, você vai ficar na dúvida qual que é a tua. Já parou para pensar nisso? Realmente, tem relação mesmo. Então, é uma parte do corpo importante, principalmente para nós mulheres, é uma parte muito importante do corpo. E assim como as mãos, como os cabelos, também deve-se ter um conhecimento, realmente. E todo mundo não tem. Você olha a tua mão, você não tem dúvida que é a tua mão. Agora, se você olhar uma foto da sua vulva, você não vai saber se é sua, com certeza. Bom, e em relação a esse padrão que a gente vem falando, que vem apontando aí nas pesquisas, que ele já está existindo, que padrão realmente é esse, doutora Raquel? Então, é um padrão assim, quando você olha externamente, desde ao enchimento dos grandes lábios mais gordinhos, a região suprapúbica, às vezes ela está com um subcutâneo um pouquinho mais, mais crescido. Geralmente o padrão de beleza é com mais curtinho. E também a questão dos pequenos lábios, que praticamente a procura tem sido para praticamente extingui-los, né? Não, quase nada de pequenos lábios. A coloração também? Coloração, durante assim, as fases em que a mulher é sujeita a hormônios, por exemplo, gravidez, existe uma hiperpigmentação dessa região, isso também tem incomodado as mulheres, né?
Então tem tido uma procura por um clareamento genital, que são feitos peelings nessa região. Quem pode optar, doutora, por fazer essa cirurgia íntima? Existe algum limite de idade? Como é que funciona realmente? Então, eu acho assim, é uma questão muito delicada e ética, né? Porque assim, o que incomoda você? O que está te incomodando? E se está incomodando, até que ponto que está incomodando, né? Porque a gente tem que fazer essa pergunta, tem que levar a mulher a se fazer essa pergunta e até quando que isso foi te incomodar? Te incomodou a partir de uma queixa, de uma crítica feita por algum parceiro? Realmente tem ou não tem fundamento, né? E não simplesmente só porque é moda todo mundo está fazendo, né? Tem que ter um critério, é um processo cirúrgico, tem uma expectativa. E quando existe realmente uma indicação e uma expectativa, a resposta é muito boa, né? Às vezes tem uns pequenos lábios que incomodam durante o uso de uma calça jeans, incomodam durante a relação sexual. Então, tem o benefício, mas tem que fazer sempre com responsabilidade e a pessoa se perguntar e não simplesmente fazer por fazer. A cirurgia íntima, ela já existe há bastante tempo, não é? Mas agora é que a gente pode dizer assim que foi definido realmente como é que vai funcionar, quem realmente vai fazer. São os próprios ginecologistas agora que já fazem esse tipo de cirurgia plástica íntima, não é? Quais são as orientações, doutora? Então, o ginecologista, o cirurgião plástico, a pessoa tem que ter uma formação de conhecer tanto a estrutura anatômica como fisiológica, funcional do órgão, né? Então, e tem muitas coisas que podem ser feitas, desde um preenchimento de grandes lábios, às vezes está murchinho, você que fez cirurgia de redução de estômago, que é uma coisa que tem sido uma cirurgia também dos nossos tempos, e fica com excesso de pele nessa região, ou emagreceu muito. Aí tem cirurgias que pode, se isso estiver te incomodando, te trazer uma melhora estética, uma melhora funcional. Do jeito que se tira a pele quando a gente está em excesso. Por exemplo, fez a cirurgia de redução, você perdeu 40, 50 quilos, quase que uma pessoa vai ter excesso de pele nos braços, vai ter na perna e provavelmente nessa região também fica com excesso. E a gente tem como retirar e preencher esses grandes lábios. Bom, assim como a cirurgia plástica, quem opta por fazer, por colocar silicone, prótese de silicone, vai chegar, que já se tornou muito comum antes, há um tempo atrás, digamos há uns 10, 15 anos atrás, colocar silicone era realmente assim um tabu e tinha toda uma discussão. Vai chegar um momento, doutora Raquel, que a cirurgia plástica íntima também vai se tornar muito comum e muito rotineira, que nem se colocar próteses de silicone? Então, o que acontece? Esse fato da mulher moderna, a mulher de hoje em dia, está se olhando mais, está se procurando se satisfazer mais, né, estar bem na hora da relação sexual e tudo. Então, essa procura é natural que aumente também. Do jeito que às vezes uma mama está te incomodando, aquilo que também esteja te incomodando na região genital também pode ser melhorado. Desde um lifting vaginal para colocar a musculatura toda no lugar. Existe também reconstrução de ímen, né? Tem mulher que quer fazer isso novamente. Então, assim, são coisas, são anseios, são perspectivas de cada mulher. E tem que ser sempre pesado, sabe? Assim, é uma cirurgia, como você falou, é um procedimento. Existem procedimentos mais simples, desde preenchimentos, né, com substâncias não absorvíveis, preenchimento de ponto G, preenchimento do introito vaginal antes de mesmo fazer uma cirurgia para melhorar essa questão durante a relação sexual. Então tem uma série de procedimentos não cirúrgicos, cirúrgicos e até mesmo químicos para promover a satisfação melhor da mulher. Doutora Raquel, a senhora é uma pessoa assim gabaritada realmente, que pode falar com propriedade desse assunto. Tem como falar pra gente, são cirurgias extremamente delicadas, não é? Realmente a vagina é um local muito delicado e tudo isso. Quais são os perigos? Existem perigos? Assim como toda cirurgia, também desse tipo de cirurgia íntima plástica feminina? Vai depender, por exemplo, do procedimento. Um preenchimento, a gente tem que ter muito cuidado, assim como se faz um preenchimento facial, de não exceder, porque é muito mais fácil você fazer o segundo tempo e preencher novamente do que você preencher muito e
retirar. O excesso, tem que tomar cuidado com os excessos, tem que tomar cuidado com a relação também hematomas, pode fazer. E na relação de preenchimento também de mucosa vaginal, tem toda uma técnica e cada técnica íntima pode ter complicações inerentes àquilo. Então isso tudo tem que ser discutido. Procedimentos cirúrgicos de lifting vaginal, desde digamos assim, por exemplo, tem uma rotura perineal que pós-parto pode acontecer, de reto, de bexiga. Então, assim, todas as complicações cirúrgicas que possam advir dessa cirurgia tem que ser discutida com a pessoa que vai operar. Eu trabalho muito com a doutora Ione Brum, nós fizemos um curso, então assim, o próprio especialista, quer dizer, anos de especialidade, você tem que parar um tempo na tua vida, você quer fazer isso, pare. A gente pagamos cursos de aperfeiçoamento fora, porque precisa disso. A gente tem que satisfazer a necessidade, mas com responsabilidade. Com responsabilidade, com consciência, é isso que a gente sempre explica aqui no Estilo de Vida, inclusive. Bom, a mulher que está nos assistindo, realmente vê alguma insatisfação, tem alguma insatisfação, quer melhorar a autoestima, quer se manter atraente, se sentir desejada. Como que essa mulher pode saber, doutora, que aquele médico, que aquele ginecologista está realmente habilitado para fazer esse tipo de cirurgia? Existem muitos já aqui no Brasil, aqui inclusive no Amazonas, que estão possibilitados legalmente e realmente assim tem o curso adequado para fazer? Não, são técnicas cirúrgicas, né? Se o médico ele se propõe a fazer um procedimento, ele é responsável, legal por aquilo que ele está se propondo a fazer. Então ele subentende que tecnicamente ele esteja gabaritado para lidar tanto com a realização do procedimento e também como as implicações que possam acontecer ou todas as intercorrências que possam advir disso. Porque complicações podem acontecer e o profissional ele tem que lidar com essas complicações junto com a paciente, procurando resolvê-las. Até porque o ginecologista também ele deve orientar, não é a pessoa. Claro que a paciente que procura, não é, esse tipo de procedimento, enfim, por algum motivo específico e realmente quer ter a diferença, quer ver a diferença, quer experimentar, quer ver como é que se vai melhorar realmente. Ela vai procurar esse médico e ele vai orientar, não pode ficar melhor desse jeito, é melhor fazer por esse lado. Sim, tem que ter um bom senso, né? Existe a vontade, a expectativa e eu volto a falar, nós, assim, até a falta do conhecimento mesmo da própria mulher com a sua genitália. Às vezes uma coisa que ela está pensando que está de uma maneira errada, no fundo não é. Na hora que ela vai ver a foto, você mostra a foto, mostra a documentação, você vai junto com ela chegando a um senso comum. E aí com isso, na estética. Doutora, como é que é a recuperação para esse tipo de cirurgia plástica íntima? Depende, por exemplo, preenchimentos, né, de grandes lábios, preenchimentos de introito vaginal, preenchimento de ponto G, geralmente 15 dias de abstinência sexual são suficientes. As cirurgias de lifting perineal, com correção ou não de incontinência, 30, 40 dias, talvez até mais um pouquinho, né? Que são cirurgias que a gente reposiciona músculos, então demanda um pouquinho mais de recuperação. Tem reconstituição imenal, então cada procedimento, o peeling, 15, 20 dias, tem uma série de procedimentos, cada procedimento de acordo com o tipo de profundidade, de tipo de complexidade, vai ter uma maior ou menor recuperação. Bom, é um assunto extremamente feminino, extremamente curioso também, eu imagino. Eu desconhecia esse tipo de cirurgia. Há um tempo atrás, foi até em uma conversa assim, mais informal, nós comentamos, né? Você comentou, não foi, doutora Raquel, com a nossa produção, e nós resolvemos realmente abordar esse tipo de assunto por ser uma novidade, por ser curioso e por poder ajudar também mulheres que precisam, mulheres que realmente querem, porque vai melhorar a autoestima, vai melhorar vários aspectos na vida da mulher. Inclusive a sexualidade, Inclusive a sexualidade e, claro, ajudar é a nossa missão aqui no Estilo de Vida, então por isso que a gente sempre tenta abordar esses assuntos e falar dos perigos também, dos riscos, que também é importante, não é, doutora? Então, se você se interessou, enfim, pretende aí realizar um tipo de cirurgia, procure um médico realmente gabaritado, analise aí o histórico desse médico, que com competência, realmente
com legalidade, se faz sim esse tipo de cirurgia de uma forma que não vá prejudicar a sua saúde. Não adianta buscar querer esse tipo de cirurgia, esse tipo de procedimento de uma forma ilegal, de uma forma que não vai realmente trazer benefícios e vai prejudicar a saúde, não é, doutora? Eu agradeço, então, sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Fique à vontade para suas considerações finais. Obrigada por se disponibilizar a vir aqui no programa, contar pra gente. Eu ainda encaro como novidade, porque não é conhecido por muita gente, então obrigada. E fique à vontade. Olha, parabéns mais uma vez pelo grau de comprometimento com a informação, com o esclarecimento para as suas telespectadores. Você está de parabéns sempre. Obrigada. Obrigada, doutora, mais uma vez. Volte sempre, traga mais novidades aqui para o programa, que a gente adora receber a senhora aqui. Obrigada. Obrigada. O Estilo de Vida vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente vai voltar com muito mais informações, orientações, qualidade de vida para você. Bom, falamos aí de cirurgia íntima, feminina. No próximo bloco vamos voltar ainda com um assunto bastante feminino, falando de sutiã. Com tantos modelos, cores, tamanhos diferentes no mercado, fica difícil de encontrar aquele que realmente vai valorizar suas curvas, vai ser o ideal, o perfeito para você. Por isso, no próximo bloco, vamos tirar essa dúvida. Até já!